Olá, pessoal! Meu nome é Lívia, estou cursando Letras Língua Portuguesa na Unimes de Santos. Hoje vamos apresentar o plano de aula com o tema A Cartomante de Machado de Assis. Antes de iniciarmos nosso plano de aula, eu vou contar um pouco para vocês quem foi Machado de Assis e o realismo. Machado de Assis é um dos maiores autores da nossa literatura. Ele viveu entre 1839 e 1908 e é um dos principais nomes do realismo do Brasil. O realismo foi um movimento que veio do romantismo e buscava mostrar o ser humano de forma mais crítica e racional, sem idealizações. Agora, entrando no conto A Cartomante, Machado faz isso muito bem. Ele analisa o comportamento humano, as ilusões e as contradições dos sentimentos, mostrando como muitas vezes acreditamos naquilo que queremos ouvir e não na nossa própria realidade. Nosso público-alvo é o terceiro ano do ensino médio, em uma escola pública aqui da cidade onde eu moro. O nosso eixo da BNCC é a leitura, o nosso campo da BNCC é artístico-literário e o corpus é a Cartomante de Machado de Assis. Nosso público-alvo, como eu disse, é o terceiro ano do ensino médio de uma escola pública de onde eu moro e a área do conhecimento é a literatura literária, o gênero conto e a literatura brasileira. O objetivo da nossa aprendizagem é compreender alguns elementos narrativos do conto, como narrador, personagens, tempo, espaço, conflito e também o desfecho desse conto. Analisar também a ironia e a crítica social presentes na escrita machadiana, refletir com os alunos sobre a relação entre razão e superstição, a verdade e ilusão, desenvolver a leitura crítica e o debate sobre as motivações humanas nas relações interpessoais e reconhecer o conto como gênero narrativo breve e indicar suas características na obra. Os conteúdos escolhidos foi Machado de Assis e o realismo no Brasil, elementos do gênero conto, a ironia e ambiguidade na narrativa, temas como amor, adultério, destino, superstição e moralidade, e o narrador e a manipulação do leitor. A duração da nossa aula foi 50 minutos. No caso, uma aula só para a gente fazer esse plano de aula com os alunos do terceiro ano do ensino médio. Os materiais relacionados que eu usei foi o próprio texto integrado do conto, né, a cartomante. Usei ele impresso e digital. Usei o quadro branco e o projetor para passar imagens e as informações do conto. Alguns slides com informações sobre Machado de Assis e também sobre o realismo. E alguns trechos selecionados para leitura guiada e também para fazer um debate. A competência que eu trabalhei com os alunos do terceiro ano do ensino médio foi a competência 6. Por que a competência 6? A competência 6 aprecia esteticamente as mais diversas produções artísticas e também as culturais, considerando suas características locais, regionais e também globais, e mobilizar seus conhecimentos sobre as linguagens artísticas para dar significado e reconstruir ou construir produções autorais individuais e coletivas, exercendo protagonismo de maneira criativa e crítica, e também com respeito à diversidade de saberes, identidades e às culturas. Eu usei 3 habilidades nesse plano de aula. A primeira foi EM13 LP46. O que significa essa habilidade? Ela tem como objetivo compartilhar os sentidos construídos na leitura e na escuta dos textos, percebendo a diferença entre eles, entre os seus eventuais, entre as suas tensões e entre as formas pessoais. Ela serve também para exercitar o diálogo cultural e aguçar a perspectiva crítica. A segunda habilidade foi a EM13 LP48. O que significa essa habilidade é que ela identifica as assimilações, as rupturas e as permanências no processo de constituição da literatura brasileira. E ao longo da sua trajetória, por meio da leitura e análise das obras fundamentais, ela vai tendo essa identificação ali no meio. E a terceira habilidade foi a EM13 LP49. Ela percebe as peculiaridades estruturais e estilísticas do gênero conto, no caso que nós escolhemos a cartomante, para que possamos compreender diferentes visões de mundos expressos na literatura. Vamos fazer o ponto de vista das pessoas, né, do conto e também do ponto de vista dos alunos e os seus recursos de ironia. Vamos fazer também a discussão coletiva. A discussão coletiva nós vamos formar grupos e entre eles vai ter o debate sobre o tema. O que é esse debate sobre o tema? É em relação ao amor que existe no conto, a traição, a crença no sobrenatural, enfim,
esses temas nós vamos debater em grupo. Vamos fazer também uma reflexão, né? Vou perguntar aos alunos se o final surpreende o leitor e por quê, né? Uma ótima opção para eles debaterem entre si o que eles acharam sobre o final do conto. E, por último, a comparação com situações contemporâneas, situações do dia a dia, como fake news, como auto-engano, previsões, crenças, enfim. E lembrando, pessoal, nós vamos fazer uma leitura guiada e uma análise do conto A Cartomante. Através dessa leitura guiada, nós vamos fazer uma leitura em voz alta, né, com pequenos trechos do conto, com paradas estratégicas para discussões entre os alunos, o que eles acharam do conto, comentar o enredo, o comportamento de cada personagem e a análise do que eles acharam do conto em si. E como tarefa, eu vou deixar para eles uma redação. Vou pedir para eles fazerem uma redação breve sobre o conto A Cartomante, né? E me entregarem na próxima aula. Ou talvez, em uma outra oportunidade, uma produção criativa sobre o conto A Cartomante. E também a revisão dos principais conceitos aprendidos, o que eles aprenderam com a leitura do conto A Cartomante de Machado de Assis e o realismo. Bom, agora nós vamos para algumas avaliações que eu fiz para a gente fazer ao longo do restinho da aula, pós-leitura do conto A Cartomante. Uma delas são a produção escrita reflexiva, que nós vamos fazer em grupo com os alunos sobre o tema e o destino da ilusão. E a outra é a participação nas discussões orais e nas atividades de leitura que vamos fazer nas próximas aulas. Através do conto A Cartomante, eu usei algumas referências como Machado de Assis, né, A Cartomante, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e Antônio Cândido, na formação da literatura brasileira. E foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado da nossa aula e até a próxima. Tchau!